com a sua oferta agora, com o seu dízimo agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, a Gabi vai preparando lá para nós. Eu quero meditar com a igreja hoje, Romanos, capítulo de número 5. Obrigado. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Diga assim: eu tenho um Deus real. Também tenho um inimigo real. Terrível, não é? Mas Deus é real. Porém, Satanás também é real. Mas eu não vou falar dele, não, vou falar de Jesus para você. Amém, amado? Glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 12 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei, antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, que é o primeiro Adão, amém? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão depois que morrer. Reinarão? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Querido Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, numa noite maravilhosa dessa, Senhor, onde a Tua presença, Senhor, é notada, a Tua presença, ó Deus querido, é maravilhosa, onde a Tua presença podemos sentir por meio das nossas emoções, do nosso coração. Agora, Senhor, eu peço a Ti, para Teu nome ser exaltado, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite, aqui nesse lugar. Que essa noite nós possamos, ó Deus querido, desfrutar dessa comunhão, desfrutar da Tua presença, desfrutar do Teu toque curador, sarador, renovador. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que aqui nessa noite, ó Deus querido, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para usar a minha boca para falar com a Tua igreja, mas também, ó Deus querido, usar o coração de cada um deles para preparar, para ouvir a Tua palavra, e assim, meu Deus, receberem a palavra como semente, e se a palavra boa, ó Deus, como semente encontrar uma terra boa, eu creio que ela germinará, frutificará, ela produzirá os frutos, ó Senhor amado, para agradar e glorificar o Teu coração.
Papai querido, em nome de Jesus, fique à vontade para fazer nesse lugar tudo aquilo que te agrada. Amém e graças a Deus. Digam graças a Deus. Diga assim comigo de novo: Deus é real. O meu inimigo também é. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero dar uma recapitulada desde lá do princípio, a questão do nosso primeiro Adão. E Jesus é tratado como o segundo Adão. Amém, amados? Glória a Deus. Então tudo que nós lemos aqui, vamos encontrar o que a palavra de Deus está dizendo a respeito de o primeiro Adão. Aquele que veio sem nascimento, porque ele foi criado pelas próprias mãos de Deus. Ele tinha um privilégio que ninguém aqui tem e jamais teve depois dele, porque os outros profetas conversaram com Deus através de uma nuvem, através do Espírito Santo, mas nunca conversaram com Deus como o primeiro Adão conversou. O primeiro Adão conversou com Deus de que maneira, pastor? Todo dia o Senhor visitava o jardim e falava com Adão. Oh, que maravilha! Isso é lindo ou não é? Que privilégio! Que privilégio! O casal, depois ainda que Eva também é gerada, criada da costela de Adão, eles recebem a presença de Deus pessoal. Amém, amado? Pessoal. Eles conversam. Deus tinha prazer em bater papo com Adão e Eva. Deus tinha prazer de sentar com eles e conversar com eles. Eu fico imaginando Deus fazendo pergunta: como é que você sente o sabor dessa uva? Como ela é para você? O que eu vou falar talvez te escandaliza, mas por favor não se escandalize a ponto de negar o que eu vou te falar. Deus, sendo o criador de todas as coisas, Ele não tinha a sensibilidade que eu e você temos para o paladar. Então Ele perguntava para o primeiro casal: como que é o sabor da uva? Como que é o sabor dessa fruta? Como é isso para você, essa degustação? Como é isso? Então o primeiro casal passava para Deus tudo isso, e Deus se maravilhava com aquilo. Ele saboreava bater papo com esse primeiro casal, até que chega o dia que o teu inimigo até hoje, que era o deles lá no jardim, adentra o jardim. Escuta, o jardim era guardado por anjos. Como que esse inimigo conseguiu entrar lá? Diga assim: por permissão. Deus permitiu aquele inimigo entrar lá no jardim, porque Deus, Ele não fez o homem tapado, robotizado, para obedecer Ele assim: eu obedeço, ó, vem para cá, eu vou, vira para cá, eu viro. Não, 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 não. Deus fez o homem com livre arbítrio, com todas as suas razões naturais para tomar decisões, fazer escolhas. Amém, amados? Então Deus, Ele permite então aquele inimigo falar com a Eva através de um animal, que você sabe muito bem que é a serpente, é a cobra, sim ou não? Mais uma vez eu quero repetir para você: por permissão de Deus, o inimigo entra no jardim. E talvez aqui você fica meio que na dúvida também, mas é assim que acontece, porque a vida, ela é feita de provas para sermos aprovados. Não existe nada que você alcance ou que você almeje e você quer alcançar, que antes Deus não permita em sua vida uma prova, uma dificuldade, para você ser aprovado, para depois botar a mão naquilo que você quer. Amém, amados? Então preste atenção. O homem foi provado. Na sua primeira prova, ele já recebe um 0.
reprovado. Não passa para o segundo nível, mas a consequência da reprova foi muito dura. Deus não deu para ele uma segunda chance de dizer assim para ele: olha, você vai permanecer aqui no jardim. Não, não, não. Deus falou para ele: por conta daquilo que eu já tinha dito a você, para você não comer daquela outra fruta que eu te disse lá, não coma. Tudo você pode comer, mas essa aqui você não vai comer. Diga comigo assim: Deus odeia desobediência. Então, aquele homem, Adão, recebe da esposa, porque foi ela a primeira a comer, nada aconteceu com ela, porque a ordem dada a Adão tinha que ser por ele transmitida à esposa. Amém, amados? E ela recebeu a transmissão, porém a tentação pegou ela primeiro. Agora Adão, vendo que ela não morre, porque a ordem de Deus é: não coma, porque o dia que dela comeres, morrerás. E ela chega com a fruta já, vamos pensar, uma já comida e a outra novinha em mãos. E ela mostra: olha aqui, meu amor, eu estou comendo e nada me acontece. Ele poderia ter dito assim: eu vou esperar o efeito. Eu vou esperar o efeito. Mas não, ele já vê que a mulher está inteira e pega a fruta e também come. E nesse exato momento que ele come, é aí que tudo desordena. A ordem vira desordem. A bênção se torna em maldição. A comunhão se torna em separação. O diálogo agora não existe. Acabou. Porque o último diálogo de Deus com ele foi: você será expulso daqui, vai comer do suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. E vou te dizer mais: esse cara que venceu você aí no Éden vai continuar te tentando, vai continuar te tentando, e ele vai ficar aí o tempo todo, até que eu envie o outro. Aí ele vira para serpente que está lá no corpo dela, o Lúcifer ainda. E você, serpente, você agora vai rastejar para sempre, vai comer o pó, rastejando. E você, ô Satanás, você que enganou o homem, eu vou enviar um outro, segundo Adão. E este segundo Adão, você vai ferir sim o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Amém, amado? Ele vai esmagar a sua cabeça. Então preste atenção: o segundo Adão que eu vou enviar, esse aí não terá jeito de pecar. Eu quero que você lembre um pouquinho. Eu vou abrir aqui um comentário. O que eu disse, a questão do paladar. E não só de paladar, mas a questão de dor, a questão de tentação. Deus não conseguia entender muito bem isso. Como que alguém cede? Como que alguém sente a dor? Como é que alguém agora, depois do pecado, sente tristeza, angústia? Não tem como. Deus passou a entender tudo isso através de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele dizia: eu e o Pai somos um. O que faço é porque eu ouvi ele fazer, o que digo é porque eu ouvi ele dizer. Então eu e o Pai, nós temos uma intimidade, uma comunhão tão grande, que tudo que eu sinto ele sente, tudo que ele sente eu sinto, tudo que ele fala eu falo, eu replico. Amém, amados? Veja como é maravilhoso você entender isso. Agora, chega então o tempo em que Jesus há de se manifestar. Verso 12. Então veja, chega o tempo em que Jesus há de se manifestar. Por um homem só entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado veio a morte. Se tão somente comer, vai morrer.
Mas a morte que Adão sofreu naquele momento não foi a morte física, foi a morte da separação, a falta de comunhão com Deus. Eu falo isso às vezes conversando com as pessoas, falo isso lá em casa. Você quer ver uma coisa triste para nós? É aquele dia que você amanhece não com a bexiga cheia, você amanhece com a bexiga só mais ou menos, sabe? Aquele dia, mesmo que o sol está brilhando, parece que está cinzento. Pastor, mas você também tem isso? Todos nós temos, seres humanos, todos nós estamos sujeitos a viver também o dia mau. Amém, amados? E é nesse dia que você fala: Deus, não se afaste de mim, Deus, não me deixe, Deus, pelo amor do teu nome, nunca solte da minha mão, Senhor, por favor, Senhor, onde tu estás? É nessa hora, querido, que você vai para a humilhação, porque quando você sente aquela, é uma estranheza, não que ele está longe de você, não, ele não está, é só o momento em que ele permite você sentir que está só, naquele momento em que parece que tudo vai dar errado, naquele momento que parece que tudo não está funcionando, então você grita, sabe por quê? Porque você entende que viver a vida nessa terra, sem a presença do teu Criador, sem a presença do teu Pai Celestial, não vale a pena ser vivida essa vida, porque a vida sem Deus é uma vida vazia, a vida sem Deus é uma vida sem sentido, uma vida sem Deus é uma vida de ansiedade, depressão e sofrimento. Uma vida sem Deus não vale a pena ser vivida. Eu quero afirmar isso para você. Amém, amados? E aí então Deus permite certas coisas, e a morte entrou, mas a morte veio. Não tem uma palavra na Bíblia que diz quantos anos houve a primeira morte, mas um irmão se levanta contra o outro. Caim se levanta contra Abel e o mata. Antes do pecado do pai deles não havia morte. Quem me entende? Não havia morte, mas agora a morte é instalada. A morte agora começa a reinar. O pecado está aí. O homem já começa a ter inveja, o próprio irmão tendo inveja do outro a ponto de matar, e ainda vai questionar Deus: Deus, por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? E Deus faz ele dá uma resposta para Caim: se você proceder bem, eu não vou aceitar a sua oferta, mas se você procede mal, eu não posso fazer nada. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou fazer um comentário aqui que pode deixar até você um pouco estranho, mas não tem problema. Ontem nós tivemos aqui o encontro das amigas, sim ou não? Quem estava aqui ontem? Muita mulher. Estava gostoso aqui ontem o clima? Estava bom? Estava muito bom? Que legal. Então houve alguns sorteios, sim ou não? Alguém aqui recebeu algum presentinho no sorteio? Oh, pensa, aqui, recebeu aqui? Ótimo. Olha só como é difícil lidar com o povo depois do pecado. Algumas pessoas saíram dizendo que talvez nem voltam mais na igreja porque não ganhou nada. É mole um negócio desse ou não? Eu não volto mais lá não porque eu não ganhei nada. Ô criatura, foi um sorteio. Amém, amados? Foi um sorteio, não teve presente para todo mundo. Vai lá, joga na lota, depois, se não ganhou, vai lá e fala assim para a dona: nunca mais pago luz, energia nenhuma aqui, eu não pago água, eu não pago mais nada aqui, nem compro mais nada aqui porque eu não ganhei. Vai lá na lotérica lá, né? Joga lá. Aí você não ganha, também nunca mais volte lá, para pagar nada, para fazer nada. Queridos, você está vendo como é difícil lidar com o ser humano depois do pecado? Quem percebe isso? Amém, amados? Então, eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo: se tiver alguém que fez esse comentário, bota a mão na sua consciência. Não há privilegiado no sorteio. Bota lá os nomes, enfia a mão, tira e dá o que deu, sim ou não?
É assim que funciona, queridos. Amém, amados? Agora deixa eu falar com você. O Abel pega, vem a Deus e dá presentes a Deus. E Deus se alegra porque olha para o coração de Abel e fala: mas que coração abençoado. Ele separou a melhor ovelha, ele separou a melhor parte da colheita, as primícias, e me deu. Agora, como é que faz? O outro vem e traz uma oferta que não era agradável ao Senhor, pela maneira que ele oferta. Ele não faz questão se está ofertando o melhor, se ele está dando de todo o coração, não. Eu vou dar por obrigação. Entenda uma coisa: nunca faça nada para Deus por obrigação. Amém, amados? Então Deus rejeita. Não vou entrar nos mínimos detalhes aqui dessa oferta, porque eu nem tempo para isso eu tenho. Mas veja, Deus rejeita. Mas por que já começa a intriga? Porque lá no princípio Adão fez a besteira de desobedecer a palavra de Deus. Então agora o pecado veio, a morte assim também chegou, e agora ela passou para toda. Então todos nós estamos sujeitos, até que Cristo volte a segunda vez. A qualquer momento aqui a gente pode receber a notícia da morte de um parente, de um vizinho, ou eu receber a morte de algum de vocês, ou vocês receberam a notícia da morte do pastor. Tanto faz, sim ou não? Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Não sei quantos anos Deus determinou para mim, porque Salmo 139 vai dizer que todos os meus dias já estão contados na palma da mão de Deus. Então Ele sabe o dia que eu nasci, sabe quanto tempo eu vou viver na terra. Amém, amados? Ele sabe. Eu oro para que quando Ele venha para me buscar de forma pessoal, eu caí duro aqui no altar e você morreu, olha lá, o pastor morreu. Oh, glória a Deus. Eu espero estar pronto. O simples fato de eu estar pregando para você aqui não significa que eu serei salvo se por trás de minha vida tiver pecados ocultos. Quem me entendeu? Porque o que tem de pastor que prega no pecado, o que tem de pastor sem vergonha aí, misericórdia, me perdoe vocês aí da internet, mas o que tem de pastor que mente para o membro, o que tem de pastor que é cobiçoso, que só fica na igreja por causa do dinheiro, fica na igreja por causa de mulher dos outros, por causa da menina bonita, e não tem sossego, misericórdia, irmão, você não tem noção. Então eu posso estar pregando e não ser salvo. Jesus, olhando para essa situação, Ele fala para todos que ouviam Ele naquele dia, Ele fala assim: olha, ouçam o que os saduceus estão falando para vocês. Pode ouvi-los e obedecê-los, porque o que eles falam é a verdade, mas não pratiquem o que eles praticam, porque o que eles praticam os condenará. Quem está me entendendo? Agora a morte veio, e com isso todo tipo de tentação que o diabo pode trazer para um homem, para uma mulher, para um moço, para uma moça, para toda a família, ele traz. Todo tipo de tentação que ele pode trazer, ele vai trazer, porque ele não quer te ver no céu. Então está tendo uma grande batalha nesse exato momento para conquistar você. Tem duas pessoas nesse exato momento lutando para conquistar o teu coração, para conquistar você por inteiro. Um se chama Deus, por meio do Espírito Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que quer levar você para Ele, que quer levar você para o céu, quer levar você para a sua glória, quer te abraçar e dizer: agora não haverá mais morte, agora não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, você terá a vida eterna comigo, Pai. Oh, aleluia, o Criador de todas as coisas.
Porém no teu ouvido tem outro gritando: vem comigo, porque a vida é maravilhosa. Olha os prazeres aqui, olha aqui. Você vai participar lá do luau, naquele posto abandonado. Lá é sexo explícito em cima dos capôs do carro. Lá é droga, lá é cachaça. Pode vir. E tem uns babaca que vai. E depois vem no domingo na igreja: ai meu Deus, me perdoa. Só que se convidar ele para ir amanhã de noite, ele volta lá. Vem hoje, pede perdão e amanhã está lá de novo. Quem está me entendendo? Isso é chamar Deus de otário. E Deus não é otário. O que Deus te oferece é o que está escrito aqui: a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Amém, amados? Você acha que você não tem pecado? Vamos para o verso 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Ou seja, uma coisa errada só é apontada definitivamente como errada quando existe uma norma, alguma coisa que normativa aquilo como lei. Ou seja, roubar é pecado. Amém? Entenderam isso ou não? Antigamente no Brasil, adultério era praticar algo contra a lei, contra a moralidade. Então a pessoa que adulterava era até presa e tinha que pagar a multa. Ia ter que construir muita cadeia hoje. Ia ter que construir muita cadeia hoje para botar a gente lá dentro. Se fosse lei ainda, tivesse uma lei contra o adultério. Não ia não? Ia abrir muita cela por aí para botar a gente lá dentro e fechar depois. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Antes da lei havia pecado no mundo. Por quê? Porque o pecado foi direto contra Deus. Deus disse: não coma. E o camarada foi lá e isso teve consequência. Verso 14. Então havia uma lei, né, da desobediência. Se desobedecer é pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, que não foram desobedientes quando ouviram uma palavra de algum profeta. Então obedeceram. Porém, mesmo obedecendo, eles tinham outros tipos de pecado que não eram perdoados, não antes de aplicar sangue sobre as suas vidas. Amém, amados? Então todos pecaram. Não havia desobediência, talvez na palavra lá que o profeta falava, a pessoa obedecia porque tinha medo das consequências. Mas a morte, ela veio reinando dessa maneira até Moisés. E agora Moisés, ele recebe as leis de Deus e apresenta para o povo. E agora ficou um pouco pior, um pouquinho pior, porque agora é apontado todas as coisas que Deus abomina pela lei. É apontado tudo aquilo que um homem deveria ou não deveria fazer. Moisés recebe, apresenta para o povo. E o povo fala assim: meu Deus, isso agora ficou difícil. Eu obedecia isso, mas não tinha lei contra ter 5, 6 mulheres, e eu tinha. Eu obedecia, mas isso aqui eu não fazia, porque também não tinha uma lei sobre isso. Agora veio a lei, e a lei vem apontando o que poderia e o que poderia não ser feito. O que não era feito de acordo com a lei era pecado. E Deus encerrou todos nós, toda a sua criação, debaixo do pecado, para que não houvesse desculpa de ninguém apontar o dedo ou levantar a mão e dizer: eu não tenho pecado. Agora vamos dar ainda vamos para o verso 15, vai. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Louvado seja Deus. Amém, amados? Bora? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O que isso quer dizer? Desde Adão, quando Adão peca, já ofendeu o céu, já ofendeu a Deus, já ofendeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de lá para cá, quantas ofensas houve diante de Deus? Então, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Adão pecou, ofendeu a Deus, e o julgamento veio, está separado, agora você vai morrer para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas. Quem está me entendendo? Preste atenção, queridos, porque muitas ofensas, desde Adão até Cristo, e até agora permanecemos ofendendo Deus. Mas a graça de Deus, que deriva de muitas ofensas para a nossa justificação. O que é que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo: não importa o quanto você pecou, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você viveu totalmente contrário à minha palavra, se você crê que eu posso justificá-lo, assim será. Louvado seja Deus. Amém, amados? Vamos para o verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você tem Jesus Cristo como seu Senhor, Senhor da sua vida, da sua alma, você se rende aos mandamentos dele, você se rende à proposta que ele traz de salvação para você, para toda a sua família. Então agora você não é mais controlado pelo pecado, você não é mais controlado pelos erros, você não é mais controlado pelas tentações. Agora você é controlado, direcionado, oh aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Oh aleluia. Amém, amados? Agora nós recebemos o dom gratuito de Deus, recebemos o Espírito Santo do Senhor para poder viver uma vida, oh aleluia, em domínio e não sendo dominado. Seja até pelo pecado, o pecado não vai te dominar mais. A tentação de um pecado não vai te dominar mais, o vício não te dominará mais, nada mais disso será um domínio na tua vida. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo que te capacita a ser o dominador e não ser dominado. Louvado seja Deus. Amém, amados? Agora voltamos, preste atenção, voltamos à origem. Por que voltamos à origem? Porque quando Deus faz o homem, ele fala para o homem dominar sobre todas as coisas. Porém o homem perde esse controle, ele perde esse domínio. Porém agora, em Cristo Jesus, oh aleluia, olha aí querido, olha aí, você vai começar a reinar. Agora você não será mais dominado, mas você dominará. Você não será governado por desejos carnais, nem por demônio nenhum. É você que dará a ele ordens, é você que os governará para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou falar para você é o que Jesus fala. Vocês de ninguém mais, vocês serão dominados, mas dominarão a muitos. Amém, amados? Vocês de ninguém mais serão escravos, mas pisarão a muitos que quiserem se levantar contra vocês. Puxa vida, que promessa é essa? É uma promessa em que eu vou agora me tornar arrogante e vou pisar em todo mundo? Não, não é isso não. Jesus está falando agora que aquele que te vencia foi vencido na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Que aquele que te causava danos, agora não pode mais causar danos, a não ser com a sua permissão.
Pastor, mas você não disse agora há pouco que Deus permite certas provações? Ah, permite. Vai ter um dia que Ele vai permitir tanta coisa ruim acontecer, que você vai chegar a ter dúvida se Deus está contigo ou não. E é nessa hora da sua dúvida que você não pode dizer, Deus não está comigo. A dúvida até ela acontece, o medo acontece, mas quando acontecer a dúvida, grite bem alto: o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Oh, aleluia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Deitar em verdes pastos e me guia mansamente pelas águas tranquilas. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo. Louvado seja Deus, aleluia. Não importa a circunstância, não importa o momento ruim, você tem que ter certeza que Deus está contigo a todos os momentos da tua vida. Oh, aleluia. E você passa então a reinar em vida com Jesus Cristo. Amém, amados? E vou te garantir isso, por favor. Romanos 8. Oh, meu Deus. Irmãos, eu posso atrasar um pouquinho aqui esse Romanos 8, para eu ler com você outro texto? Põe em Filipenses capítulo 2, por favor. Vai encaixar melhor no que eu estou dizendo até agora. Capítulo 2, versículos 6 a 11. Aqui está falando de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer. Muita gente pensa que Jesus passou o que passou, sofreu o que sofreu porque Ele era Deus, que Ele operou milagres, fez o que fez porque Ele era. Ele não era Deus, Ele era homem. Amém, amados? Mesmo existindo na forma de Deus, Ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser contido de qualquer forma. Ele não poderia se manifestar de acordo com a sua origem. Amém, amados? Glória a Deus. Verso 7. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma do quê? Fala assim: servo é igual a um serviçal, empregado, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Meu Deus do céu, oh aleluia. 8. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte. O primeiro Adão foi desobediente. Fala assim: o primeiro Adão não aguentou o tranco, caiu. Porém teria que vir o outro, segundo Adão, igualzinho o primeiro, com as mesmas paixões, com as mesmas limitações. Oh, querido, preste atenção. Adão, depois que ele pecou, ele passa a ter dor de cabeça. A Eva passa a ter TPM, e passa a ter aquele trem todo nos dias dela. E o homem não podia nem fazer um barulho na casa, que ele já fala: ai, pelo amor de Deus, para com esse barulho em casa. É aquele dia da mulher, não é? Fica brava. E o camarada só olha para assim: o que eu te fiz? O que eu te fiz? Ô irmão, o Adão lá pecou.
Agora esse aqui se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte, aleluia. 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima. Tem pessoas que vêm na igreja, depois vai tomar banho de raizada porque o pai de santo mandou. Tem gente que vai na igreja, depois vai lá receber um passe para tirar a zinhaca. Tem gente que vem na igreja e depois vai lá fazer mandinga para arrancar o marido da outra. Tem gente que vem na igreja e depois vai lá fazer mandinga para tirar a mulher do outro. Vai se benzer. Pega o seu filho pequeno que está com uma grosseira no corpo, está com um probleminha que o médico falou que não tem jeito, vai lá para benzer. Tem gente, irmão, que vem na igreja e aí depois vai lá ler carta, vai ver a sorte. Isso é pecado. Isso é maldição para a sua vida. Escuta, eu conversava com uma pessoa esses dias lá no Aporé. Eu dizia para eles uma experiência que eu tive. Escuta, falando nisso, o pessoal do Aporé só veio a Letícia e o Robert hoje. Escuta, nós fomos chamados de emergência para expulsar um demônio que estava quebrando uma casa, destruindo lá, já tinha quebrado umas cadeiras, uma mesa. E eu cheguei naquela casa e era quase em frente à minha casa onde eu morava, lá em Rio Preto. E quando eu cheguei, escuta, quando eu cheguei, aquela coiseira toda, falei, fica de joelho aí, em nome de Jesus, você não pode fazer mais nada aqui não. Ele não quis ficar de joelho. Eu botei a mão na cabeça dele então, naquele moço, botei a mão na cabeça dele e falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Caiu para o chão, com as pernas já cruzadas, de um jeito gozado assim, com o dedo na boca, e falava assim, eu quero chupeta, me dá um pirulito, eu quero doce. Aí toda aquela galera que estava com medo do demônio começou a falar assim, ai pastor, esse aí só pode deixar que é o Bigi. Eu falei, ô seus infelizes, você não está vendo que é o mesmo capeta que está aqui não? Ele só é mentiroso, está disfarçando. Será que você não percebe isso não? E aquele bicho lá no chão, falando como se fosse um bebezinho. Eu falei para ele, fale comigo igual você falou quando eu cheguei. Eu te odeio. Eu vou quebrar, vai quebrar nada. Aí todo mundo correu de pé de novo. Falei, aí, tá vendo? Fala que nem criança aí. Eu quero pirulito, eu quero doce. É o mesmo capeta, rapaz. É o mesmo demônio. Escuta, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, porque foi obediente até a morte, morte de cruz. O que eu quero dizer para você é que nós temos hoje total condição de sermos obedientes até que o Senhor nos chame para a sua glória, porque não estamos sozinhos. Jesus pagou o preço por nós, Ele pagou o preço por sua vida, por sua alma. Jesus pagou o preço por todos nós. Então não há mais meio de desculpa para ninguém aqui, querido. Você que está me ouvindo, não há mais desculpa para você. Ou você acha que essa atitude, volta lá no verso 8, e se humilhou, tornando-se obediente até o quê? E morte?
Se acha que isso aqui foi porque ele quis fazer gracinha para Roma? Que ele quis fazer gracinha para os judeus? Não, ele fez isso para obedecer a Deus. Que Deus falou assim para ele: se você não retroceder, se você não voltar atrás, se você pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade, vai chegar dia 11 de março, lá em Cacilândia, na rua Avenida JK, número 820, vai ter uma galera lá reunida, e eu vou manifestar a minha glória lá no coração daquele que crê, e aquele que crê, esses serão salvos. Vai chegar o dia que lá em Cacilândia o meu nome será pregado, e aquele que crê será salvo. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória, oh estamos aqui nessa noite. Ele morreu para salvar a cada um de nós, amém? Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: eu creio na morte e na ressurreição de Jesus Cristo para me salvar. Olha para mim, você crê nisso? Jesus ama você. Você pode até zombar hoje, mas amanhã, quando tudo apertar do seu lado, que não tiver mais para onde você correr, não tiver mais ninguém a quem você pedir socorro, você vai falar: Deus, me ajuda. Eu escuto, eu leio, eu examino, eu investigo. E a história de sobreviventes de acidentes de carro, até de avião, em um trem que tinha ateu, confesso, mas na hora da morte ele gritava: Deus, me ajuda, eu não quero morrer. Ateu gritando, mas não era ateu, não zombava de Deus, não zombava da bênção do Senhor Jesus sobre nós. E na hora que está lá o fogo pegando, hora que o fogo vai queimar, vai matar ele aos poucos ali, ele está preso na ferragem e não consegue sair. Você consegue imaginar a cena? Um ateu gritando: Deus, me socorre! Mas não era ateu? Não duvidava? Não zombava? Talvez eu tenho aqui, nessa noite, pessoas me ouvindo que estão zombando de Deus. Vem na igreja, mas também vão visitar os pais de santo. Vai lá tomar um banho de arruda, que trem fedido lá. Acabei de orar por uma pessoa, viramos as costas. Daí uma hora depois, eu fico sabendo que ela está lá para o lado do Balmonte, sei lá para onde. Foi lá pedir uma garrafada para tomar um banho, para tirar as enhacas da vida dela, que ela queria arrumar um marido. E dentro da igreja daí está cheio de gente. Dentro da igreja está cheio de gente que vem na igreja, diz que crê em Deus, mas crê no capeta que enganou Adão e tem enganado a multidão até agora, ou enganado o mundo até agora. O mesmo que enganou Adão é o que está te enganando, dizendo que não tem problema. O mesmo que enganou Adão está enganando você hoje. Porque, vai para o verso 9. Deus deu a ele um nome que está acima de todo. Querido, imagine comigo, você está dentro do trem, já que nós falamos do trem aqui agora. Jacob, você e a Shelda, está dentro do trem, de mãos dadas, igual vocês estão aí. E agora você fica sabendo que o trem não tem como brecar, porque está em alta velocidade e deu pane no freio. E a 2 quilômetros a ponte caiu. E o trem está 150 por hora. E você fica sabendo que a ponte agora caiu e não tem freio no trem. O que vai acontecer com esse trem? E lá é abismo. Imagina um abismão daqueles de uns 2.000 metros de altura.
que vai acontecer com todo mundo que está no trem? Assim é a vida da pessoa sem Deus. Está num trem desenfreado, sem freio, que vai cair no abismo e vai explodir no fogo. Assim é a vida da pessoa sem Deus. E tem gente que está lá muito gostoso lá dentro do trem. Ah não, é só um tombinho. Você percebeu? Muita gente sendo enganado por demônios. Enganado por demônios, vindo na igreja e fazendo a vontade de demônios. Escuta, porque o que eu vou falar para você é muito sério. Jesus não vai ter o culpado por inocente. Hoje Ele te chama para o arrependimento. Hoje Ele te chama para uma vida eterna. Hoje Ele te chama para andar de mão dada com Ele. E aí você vai estar inteiramente dentro do Salmo 91. Pai, cai 1000 daqui, 10.000 daqui, você não será atingido. Você estará escondido debaixo das asas do Onipotente. Nenhuma pesta que voa de noite, nem a mortandade do meio-dia vai chegar na sua casa. Somente com os teus olhos contemplarás e dirás, olha aqui, vai contemplar a desgraça do mundo inteiro com os teus olhos e dirás: eu escolhi fazer do Senhor o meu refúgio e a minha fortaleza. Oh, aleluia! Amém, meus amados? Quando você escolhe fazer de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza, assim Ele será para você. Você não precisa de mais nada. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Eu já disse aqui, vou repetir, querido. E se quiser ficar bravo comigo, depois você fica bravo com Deus, que eu te dou texto por texto da palavra. Quem é o crente maluco que vai desprezar Maria, que foi mãe de Jesus na terra? Maluco. Quem é o crente maluco que vai desprezar as obras de Pedro, de Paulo, de João? Quem é o maluco que vai desprezar Isaías, Jeremias, Malaquias? Quem é o maluco que vai desprezar Esdras, Jeremias? São homens, ou foram homens, que pregaram pelo poder do Espírito Santo. E por qual que eu comecei? Ela recebeu uma palavra que veio direto do Espírito Santo, que ela seria mãe, sem deitar com o marido, que ainda não era nem casada. Ela seria mãe. Amém, amados? E ela então questiona: como? O Zezinho não pegou eu ainda não. O Zezinho só está de zóio ainda, Austin. Fez nada não. Você não está falando coisa errada não, ô seu anjo? Eu fui enviado por Deus para te trazer esse recado. Você vai ser mãe. Você vai colocar o nome nessa criança de Jesus, e Ele será o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Escolhida. Amém, amado? Porém ela não recebeu um nome que está acima de todo. Como eu, como você, ela também faleceu. E a Bíblia diz que ela não ressuscitou, assim como Pedro, como Paulo. Ninguém ressuscitou. Ninguém ressuscitou. Todos estão aguardando o dia de receber o seu galardão. Amém, amados? Porém eles estão no lugar que eu vou deduzir como o paraíso que Adão estragou, mas Deus tirou de lá, o paraíso continuou igual. Então eles estão no lugar chamado paraíso, aguardando o dia em que a igreja, oh aleluia, será tirada da terra, será arrebatada, porque sem nós eles também não receberão galardão. Primeiro a igreja tem que subir, para que todo mundo receba a coroa da justiça, que receba a coroa da vitória diante de Deus, aleluia. Então a minha questão aqui é fazer uma pergunta para você:
para eu concluir esse assunto. Quantos aqui querem magoar Deus, entristecer o Espírito Santo, virar as costas para Jesus pela desobediência? Levanta a mão. Ninguém? Quantos querem ser agradáveis a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela obediência? Quantos querem? Timóteo recebe a palavra do mesmo apóstolo que está escrevendo esse livro, Paulo, e vai dizer para Timóteo: Timóteo, há um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, há um só mediador entre todos os homens e Deus, Jesus Cristo, que um dia se fez homem e morreu por nós, para nos ligar diretamente a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, desprezar essas pessoas, seja os apóstolos, profetas, Maria, isso é um pecado. Mas também dizer que eles podem interceder por nós. Quem é o santo casamenteiro? Santo Antônio, mês de junho? É isso? Junho, julho? Comemora? Junho. Então tá, tem o santo casamenteiro. Aí tem o santo não sei do que. É tanto santo, irmão. Eu não preciso de nenhum deles, com todo respeito, porque eles não fazem nada, eles morreram e não ressuscitou. Mas eu dependo desse aqui, o nome que está acima de todo nome. Agora sim eu quero ir para Romanos capítulo 8. E aqui você vai entender o que estou falando com você. Oh, queridos, você vai entender. Diga comigo: Jesus e Adão, cabeças de raça. Sim. Todos que foram gerados até Cristo trouxeram sobre eles a condenação. Depois de Cristo, quando você aceita Jesus, você traz sobre você a absolvição, o perdão, a vida eterna. Louvado seja Deus. Aham. Versículo de número 14. Para ficar completo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para onde? Porque a carne é desobediência a Deus. Amém, amados? Mas se pelo Espírito vocês mortificarem esses desejos carnais, os efeitos do corpo certamente. Uau, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, é o que de Deus? Uau, filho de Deus. Aí eu pergunto: tem filho de Deus aqui dentro? Muita gente não levantou a mão. Não vou nem perguntar de novo. Muita gente, vocês não estão vendo, muita gente não levantou a mão, porque não tem certeza, por causa do seu pecado que separa você de Deus. Amém, gente? Pastor, você é muito maluco, velho, ficar falando uns negócios desses. Não, querido, o que eu não quero jamais é chegar diante de Deus. Só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus está sobre vocês. E eu chego lá e ver o casal aqui, ó, do lado esquerdo indo para o inferno, porque é assim que Jesus fala que vai ser, amarrado de mãos e pés e sendo conduzidos para uma porta onde vai se dar no lago de fogo e de enxofre. E aí eu vou falar: mas Senhor, ele sentava na primeira fila. Aí o Senhor vai falar para mim: só que eles não vão sozinhos não, você vai junto. Mas como, Senhor? Eu preguei. Você pregou, mas não falou a verdade. Você pregou meias verdades e deixou minha igreja ir para o inferno. Então você vai junto. Então eu não vou me responsabilizar pelas suas decisões. A decisão que você tem que ter é pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se você crê, amém. Se você não crê, o problema não é meu, porque eu estou te mostrando, está escrito: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são. Mas quem é guiado pelo Espírito de Deus vai na macumba?
Quem é guiado pelo Espírito de Deus adultera? Quem é guiado pelo Espírito de Deus dá cano nos outros, dá prejuízo para o próximo, fala mal do próximo, fala mentira, é cachaceiro. Eu era, mas Jesus me tirou de lá. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, está aqui, ó. Quem é guiado pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus, precisa agir como Jesus agiu nessa terra, com humildade e honestidade. Porém, eu vou lembrar uma palavra que eu lembrei para o irmão que está aqui nessa noite, que eu falei com ele ontem. Olha aqui, seja simples como uma pomba, mas seja prudente que nem a serpente. Não se deixe levar por falácias, não se deixe levar por conversinha de, sabe, que o cara chega em você com aquela carinha de coitado, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí você ajuda e acaba se lascando junto com a pessoa. Quem está me entendendo? Bora lá para o verso 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, ou seja, para viver debaixo da escravidão do pecado, para viver outra vez com medo ou atemorizados, não, mas receberam o espírito de adoção. O nosso Deus adotou você como filhos e filhas. Amém, amados? Aleluia. Por meio do qual clamamos o quê? Isso significa: ô papai, meu papaizinho, me pega no colo se o senhor quiser, me pega, papaizinho. Oh meu Deus, tu é meu papai, é intimidade. Amém, amados? Glória a Deus. 16. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora preste atenção, o Espírito de Deus vai confirmar com você que você é o quê? Filho. 17, por favor. E se somos filhos, presta atenção, para de ser bobo, você fica andando de léu em léu aí, ó. Olha aqui que está te esperando aqui, ó. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Sofrer o que? A renúncia. Agora, peraí, eu vou sofrer a renúncia do pecado, do erro, eu vou sofrer a renúncia. Às vezes no começo vai doer um pouquinho, a abstinência dói um pouco, mas escuta, eu prefiro sofrer a abstinência do que sofrer a eternidade no calor do inferno. Amém, amados? Porque aqui agora eu sou herdeiro de Deus, porque eu sou filho. Amém, amado? Eu vou herdar a vida eterna. Porém, ainda nesse tempo presente, eu vou viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Eu vou comer bem, eu vou viver bem, eu vou me vestir bem, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, e não para a minha própria glória. Quem me entende? Agora você sai daqui hoje e liga para uma pessoa, seja na região, seja fora dela, lá na Bahia. Faz uma mandinga aí, eu peguei o nome da fulana. Sentou-se uma pessoa, eu acho que na terceira cadeira, onde está o Vilmar ali mais ou menos. Eu ministrando aqui, ela gritava. Vou te contar isso de novo, para quem ouviu e para quem não ouviu, para entender o que eu estou falando. Pastor, ora pelo meu filho. E eu não recebi nada de Deus ainda, estou quieto. Só falar para ela: senhora, espera um pouco. Pastor, ora pelo meu filho. Espera um pouco. Gritou umas par de vezes ali. Então chegou uma hora que eu falei assim para ela: hoje o meu Deus vai visitar o seu filho. Ele não mora aqui na cidade, né? Mora muito longe. Aí ela pegou e falou: mora em tal lugar. Eu falei: foi feito para ele uma macumba.
pegaram um frango, colocaram o nome dele no bico do frango, passaram cola no bico do frango e passaram cola no ânus do frango. E todo sintoma que o frango tem é o que seu filho tem. Deus foi esclarecendo tudo. Seu filho tem fome, não pode comer. Seu filho tem vontade de ir no banheiro, mas não evacua. Vai nos médicos, faz os procedimentos necessários, mas ele não para de dor, ele não para de sofrer. E ela falou assim: é isso mesmo que está acontecendo com ele, pastor. E eu falei: mas você sabe o porquê que está acontecendo isso com ele? Eu já sabia, porque Deus estava me mostrando tudo aqui. Aí o demônio pegou ela lá. Queria levar ela correndo para fora. Eu falei: opa, eu estou aqui, pode vir, pode vir. Eu quero ser aqui. E a mulher não queria vir. E quando ela veio, em nome de Jesus, o pessoal quis pegar. Eu falei: ninguém pega, ela vai vir sozinha. Quando ela chegou mais ou menos aqui, ela quis correr para lá. Eu falei: ops, é aqui comigo, aqui ó, cara a cara, tete a tete. Essa mulher, talvez ela mora aqui na Cacilândia ainda. E se estiver me ouvindo, se converta enquanto é tempo. Essa mulher, pela obra de macumba, ela tirou a vida de algumas pessoas. Era mãe de santo, feiticeira aqui na cidade, talvez seja ainda, não sei. Tirou a vida de algumas pessoas. O mesmo trabalho que ela fez para algumas pessoas, fizeram para o filho dela, para morrer aos poucos, sofrendo. Escuta, queridos, o que eu estou falando para você. Você precisa decidir o que você quer. Aquela mulher teve a chance de sair daqui salva, mas não aceitou Jesus. Foi embora. Porém, antes dela ir embora, eu disse, já ela lúcida, eu falei: ainda hoje você vai receber uma chamada do seu filho, teu celular vai tocar, você vai receber a notícia. Você pode perguntar, mais ou menos nessas horas que eu estou te falando, Deus abriu o intestino dele, ele vai para o banheiro, ele vai comer, para a glória do meu Deus. Terminou o culto, a gente estava ali conversando ainda, tinha muita gente dentro da igreja, o telefone dela toca, e ele grita: mãe, eu comi, fui no banheiro agora há pouco, mamãe, agora há pouco eu fui no banheiro, e parou as dores. Essa mulher começou a chorar aí, gritando que o filho dela tinha sido curado. E eu falei: Deus falou que ia ser assim, então não poderia ser diferente. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu vou te dar um recado aqui, e não é uma pessoa só não. Porém, eu não vou te chamar você aqui também não. Eu não vou te expor. Amanhã, vai lá na casa dos espíritos receber um passe. Vai lá receber, pega aquela água para você tomar um banho. Vai lá amanhã falar com o Exu Caveira ou com a Maria Padilha. Vai lá amanhã. Tu vai ver as feridas que vai dar no seu corpo, porque Deus vai permitir. Não estou te ameaçando não, estou falando o que Deus manda eu falar. Você vai ver as feridas que vai dar no seu corpo. Você vai ver a desgraça que vai acontecer na sua casa por inteiro. Eu estou falando como Elias falou naquele dia em que ele chegou diante dos profetas de Baal. Se você quer servir o espírito dos infernos, então vai e sirva ele. Se o seu Deus é Baal, vai atrás de Baal. Mas se o Senhor Deus da sua vida é o Deus que eu estou te pregando aqui nessa noite, então faça uma aliança com Ele definitivamente. Para de coxar em dois pensamentos. Em nome de Jesus. Pastor, você não tem medo de esvaziar a igreja? Não. E se as pessoas não voltar mais e for para o centro? O problema é de cada um que fez a escolha. Não é meu. Estou apenas lhe falando a verdade. Você quer ser filho de Deus?
para herdar o que Deus tem para você? Ou você quer ser filho do diabo e herdar o que ele tem para você? Filho de Deus herda a vida eterna no paraíso. O filho do diabo herda o fogo do inferno com fogo e enxofre. O que você quer? O que você escolhe? Eu não estou aqui para alisar o seu ego. Eu estou aqui para dizer uma coisa: você nunca pisará no céu se o teu coração não desejar isso. Amém, amado? Aqui na terra a mesma coisa. Você nunca chegará a lugar nenhum se você não criar expectativas que isso será possível na sua vida. Amém, amados? Você percebe, você que congrega aqui comigo, eu não fico pregando para você que brinco é pecado, que pintar cabelo é pecado, que uma mulher usar uma calça comprida é pecado. Você não vê eu pregando aqui que você, mulher, usar um batom é pecado, que um homem usar uma bermuda é pecado. Você não vai me ver pregando isso aqui nunca, porque o que é pecado eu vos anuncio, e o que não é pecado eu fico calado. Amém, meus amados? Porém você vai ter que fazer escolhas. Ou você quer Deus, ou você quer o diabo. Não tem jeito de servir a dois senhores. Não tem como. Amém, meus amados? Entendeu isso ou não? Ah, mas eu gosto. Então vai lá e siga ele. Não fica dentro da igreja seguindo o capeta, não. Vai lá e siga ele. Ou então hoje você se levanta e fala: Deus, me perdoe, mas hoje o Senhor é o único Deus que eu quero servir. Oh, aleluia. O Senhor é o único Deus que eu quero seguir. Amém, amados? Porque é a coisa mais séria do que você pensa. É muito sério. E tem muita gente dentro da igreja perdendo a salvação por falta de orientação. E eu não vou carregar nesses ombros a culpa de alguém aqui para o inferno porque eu não ensinei. Jamais. Não vou fazer isso. Eu estou te ensinando aí para o céu. Eu estou ensinando você a ser salvo. Louvado seja Deus. Último versículo dessa noite, por favor. Colossenses capítulo 2. Versículo 14 e 15. Meu Deus. Olha o que Jesus fez aqui por cada um de nós. E cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Veja que eu estou encerrando com esse texto para você ter ânimo. Se você se arrepende, toda cédula que é contrária a você, toda cédula que o diabo tem contra você, um documento assinado por você mesmo, é você que assina com as suas decisões erradas. Tudo aquilo que te acusa, o Senhor Jesus, se você crer, Ele crava na cruz hoje e vai dizer para você: perdoados estão os seus pecados. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para jogar nenhum peso na sua cabeça e te liberar você debaixo de uma palavra de condenação, não, pelo contrário, eu estou aqui para dizer para você: arrependa-te, vem para Jesus, porque Ele perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, e tudo aquilo que é contrário a você, Ele já removeu. Se você se arrependeu agora, Ele já removeu, e vai cravar lá na cruz, onde o diabo não terá mais direito de acusar você. Amém, amados? Onde o diabo não terá mais direito de te acusar em nada e por nada, porque a mão de Deus vai estar sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Mas preste atenção, vou repetir: a escolha sempre será nossa. Filho de quem que você quer ser daqui para frente? De Deus ou do diabo? Não tem outro meio. Nessa história não há nulidade. Amém, amados? Não há nulidade nessa história. Não há como você ficar neutro, nulo, não. Ou você está de um lado ou do outro. Não, pastor, eu não sou nem de Deus e também não vou nem para o centro, não vou para diabo, coisa nenhuma. Irmão,
Não tem jeito, porque a partir do momento que você fala, eu não aceito Jesus, você já aceitou o outro. Ainda que você não frequente centro, ainda que você não bate cabeça lá no centro, que você não bate tabaca no centro, não importa. Que você não vai no benzedor, que você não chama cartomante, que você não vai na cartomante, não importa. A partir do momento que você não recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você já fez aliança com o outro. Essa é a palavra de salvação para a tua vida nessa noite. Porém, hoje Jesus te chama para um arrependimento. Amém, amados? Hoje Jesus te chama para um arrependimento. É o mesmo papo que ele bateu com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Amém, amados? João 3,16, coloca lá. Nós vamos entrar na ceia. Mas não tem como, querido, você servir a dois senhores. Não tem jeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. João 14,6. Os obreiros já vêm se posicionando. Oh, aleluia. João 14,6. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amado? Agora, se você tiver coragem, repita isso comigo. Fala assim: religião não presta para nada. Uai, mas você não é pastor? Você não é da religião dos crentes? Eu não. Não. Eu sou de Jesus. Fui comprado por Ele. Temos esse nome aí fora. Jesus Cristo é o caminho, porque é a verdade. Amém, amado? Nome da igreja. Temos um CNPJ. Temos inscrição estadual e federal, porque é necessário. Tem que ser legalizado. Mas eu não prego placa de igrejas. Eu prego Jesus que muda a sua história. Eu prego Jesus que salva a sua vida. Eu prego Jesus que muda a sua casa, a sua família. Eu quero que você seja salvo. Mas só eu querer não adianta. Porque Deus quis salvar você desde o princípio. Mas depende de você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceitar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar até Deus se não for por Ele. Então, antes de eu ministrar a ceia, eu quero deixar esse apelo. Se tem alguém que quer dar sua vida para Jesus aqui hoje, eu quero convidar você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu convido você a vir aqui à frente para eu orar com você. Você que quer aceitar Jesus, nunca fez isso e hoje quer fazer. Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Não quero mais saber do pecado. Não quero mais ir atrás de coisas erradas. Oh, aleluia. A primeira pessoa está aqui. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Se tiver mais alguém para aceitar Jesus Cristo, opa, mais um aqui. Glória a Deus. Aceitar Jesus, mais uma pessoa. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Mais um ali chegando. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a tua noite. Não deixe chegar amanhã. Por favor, não permita amanhã chegar sem você ter Jesus na sua vida. Agora meu apelo é para aqueles que podem estar até desviados. Parou, não reconciliou com Jesus ainda. Vem na igreja, mas não veio na frente falar: Senhor, eu me reconcilio contigo. Se tem alguém que quer reconciliar hoje, hoje é o seu dia. Tem alguém? Desviou, parou. Tem alguém? Oh, glória a Deus! Oh, mais um lá. Oh, glória! Aleluia! Que bênção, meu Deus, que bênção! Aleluia! Oh, glória! Tem mais alguém que quer reconciliar hoje? Já vieram dois. Pode tirar esse negócio do azeite para lá? Já vieram dois reconciliando. Tem mais alguém hoje? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar tempo. Tu procuras a paz desse mundo.
aceitando? Oh, glória! Aceitando? Reconciliando. Tá. Amém. A nossa secretária vai pegar o nome de vocês ali, naquele cantinho. Amém? Assim que terminarmos aqui. Não vai embora sem dar o nome. Amém? Estenda a mão para cá, igreja. Oh, aleluia. Diga assim comigo, vocês aqui. Só vocês nesse lugar. Diga o nome do Senhor Jesus. E esta noite, eu estou entregando a minha vida no seu altar. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no teu livro, o livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Hoje eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Oh, meu Deus, nós ministramos e profetizamos que a partir de hoje, em nome de Deus, está escrito no teu livro, no livro da vida, onde ninguém mais apagará. Oh, aleluia. Está reconciliando hoje? Oh, aleluia. Está reconciliando assim, reconciliando, aceitando. Aleluia. Diga comigo, vocês três. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no teu livro, o livro da vida, para nunca mais apagar. Perdoa os meus pecados hoje. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está a segura vida, Deus. Receba da tua presença, liberta, cura, meu Deus. Faz a tua obra acontecer, para a tua glória, assim declaramos, em nome de Jesus. Pode virar lá para a igreja, vocês todos, por favor, vira lá. Aleluia. Pode ungir-nos, pode ungir-nos. Eu gostaria que a igreja, com alegria, desse uma forte salva de palmas para Jesus. Amém? Vocês podem se assentar, são bem-vindos em nosso meio, nessa família linda, maravilhosa, e nós vamos ministrar a ceia em nome de Jesus. Cristo já nos preparou, como já nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial manjar, de graça Deus te dá, vem comigo tua alma saciar. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho que nós consagramos agora, papai querido, para serem entregues, papai querido, não em forma de ritual, mas será entregue para todos aqueles, meu Deus, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Papai amado, e agora, depois dessa oração de consagração desses elementos, profetizamos que há neles, nesse pão, nesses cálices, meu Deus, haverá unção de renovo, de cura, ou vai de fortaleza, uma unção que vai trazer sobre cada um que vai participar da ceia do Senhor, meu Deus querido, uma nova alegria, o óleo da nova unção, para que eles sejam fortalecidos no ânimo, na fé, para que não desistam jamais, mas continuem para a tua glória, em nome de Jesus. Eu convido todos que vão participar da ceia permanecer
Amém? Fiquem de pé todos que vão participar da ceia e nós já estaremos servindo. Por favor, pode servir. Deixe-nos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos dá outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus vem nos convida, ceia vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo longe tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, quem sedento se achar, venha mesmo sentada, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo longe tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, bebe Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Venha sorriso bordão, e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, arruma-se a neve, arruma-se a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei algo mais. Arruma-se a neve, arruma-se a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Glória a Deus. O que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E talvez você já é uma pessoa batizada e está sentado. Por que você está sentado? Glória a Deus. Se você é batizado, o pecado separou você de Deus. Será que não está na hora de você reconciliar-se com Deus?
Você vai ter que escolher, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vem para Jesus com tudo, mergulha, acredita que Ele vai subir, acredita que Ele vai curar, acredita que Ele vai mover todas as necessidades da sua vida, vai ser suprida, acredita que seu casamento vai melhorar, acredite. Não importa o que você está passando agora, se você é uma pessoa que já se batizou e está sentada, eu desafio você a fazer uma nova aliança com Deus aqui nessa noite. Pega aquele hino que ficou conhecido no Brasil inteiro. R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus caminha onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Vocês estão entendendo isso? Uma vida ficou de pé. Glória a Deus. Pega Jesus hoje, não solta mais não. Se tem mais alguém batizado, sentado. Ah, pastor, mas é fundo. O que é que Jesus não pode fazer? Fala para mim. Quer dizer que um cigarro é mais forte do que o nome de Jesus? Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Será que uma cachaça é mais forte do que o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Será que o inferno é melhor do que o reino de Deus? Glória a Deus. Não faço mais apelo nessa noite. Ah, mas não leva aí. Mais uma levantou. Tem mais uma me levantando? Oh, glória, mais uma lá levantou. Abraça Jesus. Abraça Jesus. Não olha mais para trás. Como pode me amar assim? Pode me amar assim. Tem mais alguém? Amor? Foi se entregou. Que festa, Jesus! Sua vida derramada lá na cruz. Imenso amor que me alcançou.
Já és só
Precioso és para mim. Eu declaro, meu Deus, que é uma semana de vitória, não é uma semana de portas abertas, uma semana de realizações de negócios, uma semana de novos empregos, de novos salários, de novas propostas. Eu declaro a saúde, eu declaro a paz, eu declaro, Senhor, a unidade do casal, eu declaro a família vivendo debaixo da tua graça, tudo isso para a tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nessa terça-feira, às 20 horas Brasília, estaremos aqui com um culto chamado Clamor pelas Causas Inocentes. Na quinta-feira estaremos aqui às 20 horas Brasília com um culto chamado Cura e Libertação. Amém, irmãos?